boa tarde, tudo bem com você? Bom, para você que ainda não me conhece, eu sou Sidneia, eu sou terapeuta. Eu ensino mamães um método natural que cura cólica, refluxo, disquesia e ajuda o bebê a fazer cocô todos os dias. Então seja muito bem-vinda, que a aula de hoje eu vou estar falando sobre refluxo em recém-nascido. Sejam bem-vindos, meninas. Tá vendo já a aluna minha aqui, a Fran. Quanto tempo, Fran? Também a Juliana. Sejam bem-vindos, meninas. A Nai, Camila, sejam todas bem-vindas. A aula de hoje eu vou estar falando sobre refluxo em recém-nascido e também respondo perguntas, tá? Então, a hora que você tiver alguma dúvida, você pode me chamar que eu vou estar respondendo, esclarecendo para você, tá bom? Bom, gente, vamos começar falando então assim, quais são os sintomas iniciais de refluxo? Eu também vou diferenciar um pouquinho para você quando é cólica e quando é refluxo, por quê? É muito comum a mãe me procurar falando que o filho tem cólica e quando eu vou avaliar é refluxo. Mas é natural isso, porque assim, tem alguns sintomas que são iguais, inclusive. Também é difícil mesmo diferenciar esses sintomas de cólica e refluxo, super comum. E principalmente se tratando de recém-nascido. O recém-nascido, então, ele confunde muito porque ele ainda é muito novinho, os sinais dele ainda, realmente ele se espreme, e às vezes essa espremedeira, por exemplo, pode ser cólica, pode ser refluxo, é um dos sinais, inclusive, que são dos dois. Gente, quando o bebê nasce, a gente sabe, assim, a gente sempre escuta falar, o bebê é imaturo, seus órgãos estão imaturos, pulmão, principalmente. Você já ouviu falar que antes da mãe nascer, antes de ter o parto, o pulmão da criança tem que estar maduro. Se o neném nasce prematuro, nasce antes das 40 semanas, que é mais ou menos a média do parto, 38, 39, 40 semanas, se ele nascer muito antes disso, dependendo da idade, se a criança ainda tem uma parte do pulmão dela ainda que está se formando, essa criança tem dificuldade para respirar, ela fica na UTI neonatal, tem que usar medicação, mas a gente ouve muito falar sobre o pulmão. Agora a gente pouco escuta falar sobre o intestino, sobre o fazer cocô, a digestão da criança, o estômago, que está muito imaturo também. Agora tem um fator que é fisiológico, então é natural que quando a criança começa a receber o leite, ela vai se desenvolvendo de acordo com a idade, por isso que até as cores do cocô indicam muito essa maturação, por exemplo, mas ela vai se desenvolvendo e vai indo embora no crescimento e desenvolvimento. Ocorre que hoje, devido a vários fatores, inclusive alguns são cometidos até na gravidez, que é nesse ainda pré-nascimento da criança, quando a mãe engravida, se ela toma muita medicação, se ela teve diabetes, se ela teve Covid, por exemplo, se ela teve uma perda de um ente querido, se ela teve problemas no relacionamento com o pai da criança, tristeza, preocupação, mas é principalmente aquelas mães que usam muita medicação durante a gestação. Então, é certo que essa criança pode vir a ter refluxo. É certo que pode ter refluxo. No pré-parto imediato também, aquele bebê que não recebe o leite materno imediato pós-parto, seja porque a mãe ainda está no centro cirúrgico, terminando de fazer a cesárea, ou porque a mãe por algum motivo não conseguiu amamentar imediatamente, se o bebê ficou muito tempo separado da mãe, tudo isso também dá a toxicidade fetal, que a gente chama, e pode levar esse bebê a ter refluxo. Então o refluxo, a causa do refluxo, ele vai muito além de só os órgãos internos da criança. Um outro fator que as mães me procuram muito vai achar assim, eu estou amamentando, então é o meu leite que está causando a cólica, o refluxo no bebê. Aí a gente entra muito em mitos e verdades. Por quê? O leite materno da mãe pode sim piorar o refluxo, pode causar cólica, mas o leite materno não é a causa principal. Consegue diferenciar isso? Então assim, eu estou amamentando meu bebê, eu comi, de repente tomei um leite, um chocolate quente, agora que tá no frio aí, e aí meu filho teve cólica. Tem relação? Sim, tem relação. Então eu não vou tomar o leite, ele não vai ter cólica, certo?
Agora tem mães que cortam tudo, cortam leite, cortam alimentos ácidos, elas ficam, né, daí já não come feijão, brócolis, couve, enfim, ela fica numa alimentação na qual ela mesma não consegue ficar em parar em pé. Fica irritada, já não tá dormindo direito, ainda se cortar tudo na alimentação, a mãe fica irritada. E esse leite irritado também pode causar refluxo no bebê, pode causar agitação e insônia. Então, gente, o ideal é o seguinte, em relação ao leite materno, né, é muita cautela em ficar cortando todos os alimentos, porque não é isso que está causando o refluxo no seu bebê, nem a cólica, não é o principal fator. Se o seu bebê estiver correndo tudo bem na maturação dele, que é muito rápido, uma semana ele já evolui na maturação, ele não vai ter cólica e refluxo por causa do seu leite. Então o seu leite não é a causa, tá bom? E o último caso, gente, eu falo que em caso nenhum, praticamente, se tira o leite materno. Neste caso, meu bebê tá com refluxo, recomendou que tire o leite materno. Não, peraí, não tira o leite materno. O leite materno é o que ele precisa, é o melhor para ele, porque se ele já tá com refluxo, tá com cólica, você vai colocar outro leite, vai piorar muito esse refluxo dele. Então o leite materno permanece e aí você ajusta um pouco a alimentação, e também não é esse fator aí de tirar tudo não, tá, gente? A mãe tem que se alimentar bem. E tem muitos alimentos, tanto no café da manhã, no almoço, na janta, que não vão prejudicar o bebê. São poucos, na verdade, que prejudicam. Então o leite materno fica, certo? Nada de tirar leite materno, gente. Vamos começar por aí. O leite materno é fundamental, nossa gente, não tem nem comparação, é considerado o melhor alimento do mundo por ser humano. É feito para o seu filho, então assim, não tire, gente. Antes de tirar, se você tiver dúvida, fala comigo, tá? Não tire o leite materno. Mas tem intolerância ao leite, então parei de tomar leite, ainda ele teve, não tira, tá? Acontece o seguinte, gente, que é uma coisa ligada à outra. Como eu estava falando, ninguém se fala dessa imaturidade do estômago, do baço da criança, só se ouve falar do pulmão. Acontece que quando a criança tem essa imaturidade do estômago, o baço, gente, porque ele faz parte da digestão, o fígado também faz parte da digestão. O nosso corpo é uma máquina perfeita, que um órgão depende do outro para funcionar. Ele precisa, né? Imagine aí um carro, ele precisa do combustível para rodar, ele precisa do motor para rodar, ele precisa dos pneus. Nós, seres humanos, precisamos do alimento, né? Nós precisamos do alimento, porque daí o alimento ele entra dentro do nosso corpo, né? Pela boca já inicia um processo digestivo, então ele vai passando na garganta, né? Ele já vai passando, vai no estômago, e todo esse processo aí onde ele vai passando, ele vai sendo absorvido de alguma forma e causando a digestão. Quando ele chega no estômago, ele tem a ação do fígado e do baço para que esse alimento seja transformado, seja metabolizado, seja absorvido. A gente pode usar várias palavras aí. Se esse alimento chega no estômago e não ocorre essa metabolização, não ocorre essa digestão, mesmo sendo leite materno, que esse bebê está com muito maturo esse estômago dele, ocorre que a criança não vai ter imunidade, começa a perder peso, né? Aí esse refluxo, às vezes nem sempre o refluxo está ligado com a perda de peso. Minha filha mesmo teve refluxo, vocês sabem disso, você que ainda não sabe. Toda a minha missão de estar aqui curando refluxo de bebê dessa forma natural vem da minha filha, porque a minha filha teve refluxo. A minha filha, ela engasgou com uma semana que estava em casa com o meu leite materno, né? Eu amamentei ela exclusivo até os 6 meses, depois até 1 ano e 2 meses foi meu leite materno, né, associado com a alimentação. E ela teve refluxo sempre, e sempre também desconfiou, porque não se faz esses exames, né, pra gente ver se ela tinha alergia, mas sempre desconfiou também que ela tinha essa alergia ao leite. E tudo isso que você tá ouvindo aí, eu ouvia. Eu fui, gente, nem lembro em quantos profissionais, contar nos meus dedos. Eu trabalhava na área de saúde, então conhecia muitos também. Mas assim, a resposta, então por eu conhecer também, a resposta deles era muito franca. Não existe remédio para isso.
Eu não, mas não é possível, eu vou no outro amigo meu, porque ele é gastro, ele é não sei o que. Não, então vamos pra outra cidade, nós pegava o carro, viajava, eu ia pra outra cidade, pagava hotel, né, ia no outros profissionais. Não, e sempre a resposta era a mesma. Muitas sugestões de exame de endoscopias, na qual eu nunca aceitei fazer, porque eu falava assim, pra que fazer endoscopia? Só pra comprovar que ela tem um refluxo? E pra que eu vou fazer isso se não tem cura? Mas tem remédio, tem o Label, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que, né? Tem 500 mil tipos de remédio. Mas agora assim, às vezes a gente fica bravo com a sinceridade, né, do profissional. Mas não cura. Mas eu quero o remédio. Mas então pra que você quer o remédio se não cura o remédio? Se o remédio não vai curar, mas ele vai aliviar. Aliviar vai fazer o quê? Aliviar a azia, apenas isso. Só que essa medicação que alivia a azia causa cólica, causa problema no fígado da criança, causa problema às vezes renal, enfim. Tem os efeitos colaterais. Então só vai aliviar um pouquinho, mas a criança vai continuar com refluxo, a criança vai continuar não absorvendo alimento. E a gente sabe, se para nós adultos a medicação faz mal, imagine para o bebê. Se ele já está imaturo, não está conseguindo absorver o leite materno, que é para ele, que é o principal alimento, que é o alimento perfeito para a criança, imagine a gente ingerir medicação no meio disso. É claro que isso não dá certo, né? Mas eu queria uma resposta, eu queria uma solução e eu queria algo que viesse num vidro para eu dar para minha filha e sarar, ou um comprimido, seja lá qual for, mas eu queria algo que curasse a minha filha e não só aliviasse. Entende essa diferença de aliviar refluxo e curar refluxo? Qual é a solução que hoje você busca para o seu filho? Você que está com um filho com refluxo. Você busca remédios, posições, tudo que você está fazendo é para aliviar o refluxo? Ou você procura algo para curar o refluxo? Curar significa ele nunca mais ter refluxo. Aliviar significa assim, temporariamente, por horas, eles não sentir azia, apenas isso. Ou não engasgar, então por isso que a gente tem toda essa proteção de estar colocando o bebê elevado, bebê sempre elevado, né, para não engasgar. É preciso também estar tomando esses cuidados, mas existe uma grande diferença entre curar e eu não buscava alívio, não. Eu entendi que tudo que eu corri atrás foi de alívio, era só a resposta que eu tinha. Eu não culpo ninguém, gente, é porque não tem. Se eles tivessem, eles iam me dar, eles vão te dar também, e os remédios custam caro. Vocês sabem quanto está custando? Quantas vezes você tem ido na farmácia para comprar remédio para refluxo? E quanto isso te custa? E quanto isso te custa mensalmente? E quanto te custa toda essa busca constante que só te traz alívio? E quanto te custa a saúde do seu filho? Porque ele está crescendo, está desenvolvendo e está levando sem maturidade. Ele não está absorvendo direito alimento. Então, mesmo que ele não perca peso, nem o tamanho esteja o tamanho e peso normal, né, o que ocorre na maioria dos refluxos não tem alteração. Quando já tem alteração do peso, é porque esse estômago, essa digestão está muito deficiente. E aí a gente tem que correr para ajustar. Bom, no meu caso, gente, eu cansei de procurar alívio e eu queria cura. Eu queria cura e eu não parei de buscar, afinal eu sou acupunturista também, então peraí, tem que ter uma resposta. E aí eu me especializei em pediatria, né, na medicina chinesa. Então fui atrás de estudar pediatria, que tem muita diferença também. Eu era agulhava, sou acupunturista de adulto, né, primeiro, aí depois eu fui ver como é a criança, e a criança tem muita diferença. A criança é outro mundo, é outro universo, tanto é que você tem que estudar só criança pra gente entender, né, essa fisiologia da criança, essa anatomia da criança, esse crescimento que pra gente aplicar a acupuntura. Só que também eu não gosto de colocar agulha em criança, que eu sou mãe, então a dor do meu filho para uma vacina já morro, imagine colocar a agulha, né? Até hoje eu não coloco agulha na minha filha, apesar que pode ser colocado desde recém-nascido, não tem contraindicação de colocar agulha. Eu sou medrosa para pôr em adulto, em mim, eu mesma coloco agulha. Gente, eu coloco agulha em mim, eu tiro minhas crises de enxaqueca eu mesma. Agora na criança eu não consigo, e aí que vem o Twinar pediátrico. E o Twinar pediátrico cura. O Twinar pediátrico é a solução. E foi a solução. Foi aí que eu parei de buscar alívio e consegui a cura da minha filha.
E aí, depois disso, muitos outros bebês em consultório, e aí você começa a estudar mais isso, e hoje, assim, eu vejo que tá tudo ligado. Primeiro vem refluxo e cólica no bebê, depois alergias alimentares, tá tudo ligado, alergia ao leite principalmente, tá tudo ligado a essa deficiência que não nos ensinam que existe, que é do estômago da criança, e é tão importante quanto do pulmão. O pulmão, ele pega o ar e transforma, né, em oxigênio para oxigenar todo o nosso corpo e também nosso sangue. É disso que eu falei nos stories. Quem está acompanhando os stories aí viu que eu falei no engasgo do bebê. Eu falei que o refluxo dá essa baixa saturação também do sangue. Mas o que tem a ver o pulmão com o estômago? Ei, Cid, espera aí que você está confundindo minha cabeça. Nós estamos falando de refluxo aqui. Sim, gente, acontece que por muitos fatores, a criança, mesmo, eu já tive uma criança, o relato da mãe é assim, não gorfava. Mesmo assim, ela tinha alguma coisa no corpo dela que por voltar o leite, ela mesma parava de respirar. E essa parar de respirar de alguma forma, ou o ar não entrava, ou acontecia alguma coisa no corpo dela que recém-nascida é muito difícil você descobrir o que está acontecendo exatamente, né? E aí baixava essa saturação, ou seja, a criança quando ela engasga, ela não respira, ou mesmo não tendo engasgo, esse fator do refluxo estar voltando é um incômodo na criança que causa falta de ar, que o ar não entra, e se nós não respirarmos, o que acontece? A gente morre. Então, como que eu sei que esse oxigênio está funcionando direito no corpo? A gente coloca um aparelhinho no dedinho, normalmente da criança, né? E a gente vê, a gente consegue medir quanto está essa saturação do sangue. Hoje é muito simples a gente ver isso. Você pode comprar isso na farmácia e ver, né? E quando a gente consegue ver essa saturação do sangue, a criança não está respirando, acontece muito a criança ir para a UTI por conta do refluxo. E aí a causa grave do refluxo, que é uma criança ir para uma UTI, baixar a saturação dela. Então estão ligados os órgãos. Como eu falei, nosso corpo é uma máquina, ele não funciona sozinho. O pulmão não funciona sem que o estômago funcione bem, sem que o intestino funcione bem. Todos os nossos órgãos têm que funcionar bem para uma criança crescer e se desenvolver. Então uma criança que para de respirar, para de fazer a troca gasosa, o oxigênio não está entrando no pulmão por conta do refluxo é gravíssimo. O outro fator gravíssimo é o engasgo. Porque daí a criança tranca a traqueia e aí o ar não entra por conta disso. Mas no engasgo a criança fica mole. Tem criança, gente, que não chora, não estala o olho, ela só fica mole e cai. E aí você tem que descobrir o que está acontecendo nessa criança, né? Ela cai, ela tipo um desmaio, mas ela está engasgada. E isso é muito comum porque o refluxo fica voltando. Então esses fatores de engasgo, de baixar o oxigênio no sangue da criança, pode levar à morte se a gente não acudir rápido. Por isso que eu não dormia com a minha filha. Eu colocava na cadeirinha do meu lado, eu dormia com ela sentada aqui em mim, porque eu tinha que escutar a respiração dela, senão eu não conseguia dormir. Eu abandonei totalmente a minha cama, me mudei para o quarto dela, né? Ela também não dormia no berço, porque eu não tinha segurança, ela dormia do berço quando eu estava totalmente acordada. Aí eu deixava ela no berço elevado. Mas o tamanho era porque eu sabia o perigo, e com uma semana ela engasgou, e o engasgo já foi feio, né? Eu já percebi que aquilo ali não era brincadeira. E que daí eu não conseguia, tipo assim, eu como mãe não me permitia dormir. Eu dormia tranquilo quando alguém ficava com ela, porque eu não conseguia dormir se alguém não cuidasse dela. Não conseguia. Talvez você esteja passando por isso, mãe. Talvez, ou você, pai também, né? Porque os pais também participam. Eu falo mais com mãe aqui, porque a mãe é que acaba ficando mais com a criança, isso é super natural, mas o pai sofre também, né? Porque é muito difícil a gente ver um bebê recém-nascido com risco constante de morte, com risco constante da vida da criança por conta de um refluxo. E saber que não tem medicação que cura, gente, isso aí não tem sossego, não tem paz, né? Então, assim, eu senti isso, tô falando de mim, né? Se você tá sentindo isso também, é porque eu te entendo, porque você tá com uma criança com refluxo.
E às vezes o refluxo nem sempre sai na boquinha. Quando ele sai, é mais fácil de ser identificado. Como é que eu sei que aquele gorfo da criança é refluxo? Normalmente o leite é talhadinho, fica embaixo da boquinha, assim, da língua, talhado. Ele tem cheiro de azedo. Por quê? Porque ele já começou a transformar a digestão no estômago e ele sai depois, tipo 1 hora depois, 2 horas depois. Aquele leitinho que a Daniela acabou de mamar e só gorfou cheirinho de leite não é o refluxo. Aquilo é normal, porque ainda a gente tem um outro fator que é do estômago da criança, que o esfíncter não fecha lá. Se eu estiver falando linguagem difícil aqui, vocês me falam, tá? Como o esfíncter não fecha, o leite cai dentro do estômago do adulto, ele se fecha o estômago e aquele leite você pode deitar que ele não vai voltar, né? No caso da criança, cai lá dentro e ele volta fisiologicamente, porque não é fechado. Neste caso, para a criança não engasgar, a gente segura ela, né, em pé aqui ou em pé assim, que fica em pé totalmente reta essa parte aqui da criança, por 20 minutos, porque inicia o processo digestivo e o leite vai se transformando, ele vai ficar mais grosso dentro do estômago, ele começa a se transformar, ele começa a descer esse leite para o intestino, então ele não vai voltar. Por isso que a gente segura 20 minutos, tá? Tem criança que não arrota, isso também é um fator muito complicado, porque aí a criança não soltou o arroto, não necessariamente disputa esse arroto, e aí quando você coloca a criança deitada no berço, ele começa a se incomodar. Aí depois desse arroto que volta o leite, ele tem um soluço, e aí você não dorme mais. Sempre aconteceu isso, 9 horas da noite, 10 horas que você está indo pra cama, e aconteceu esse fator que eu falei, da criança não arrotar direito, você não segurar ela direito, e daí você coloca ela na cama, coloca no berço, ela começa com soluço e aí ela vai ficar chorando, ela quer mamar, ela vai mamar, dá mais refluxo, volta mais o leite, dá mais acúmulo de leite, aí começa a dar cólica e você fica a noite toda troteando. A noite toda a mãe em pé com o bebê, porque ele não vai dormir. E ele mama pior, porque vai acumular o leite e aí piora, é que dá o acúmulo do alimento que a gente fala. Bom, gente, então esse é o fator refluxo grave e refluxo leve. Foi claro aqui para vocês entenderem o sintoma? Se você não estiver entendendo, mesmo você que já está assistindo essa live gravada, né, depois que eu deixo ela gravada sempre, deixa anotar nos comentários, me manda direct, né? Vamos conversar, não fique com as dúvidas, tire dúvidas, gente. Busque conhecimento para curar o refluxo, para curar o refluxo, que é possível sim, né? Eu tenho muitas mães aqui, se vocês usarem no Instagram, no feed aqui, tem muitas mães que dão depoimento que conseguiram curar, além de... Tenho mais de 100 mães que curaram o refluxo, muito mais, né? 100 mães que talvez dão um depoimento, mas como eu atendo também em consultório, então tem muitos, milhares de mães que já conseguiram curar. Então você pode ser a próxima, não fica esperando. Tô falando isso porque eu sei o sofrimento que é, gente. E outra coisa, se passar 12 anos, 11 anos, ano passado uma mãe me pediu ajuda, a criança estava com 11 anos, ela teve que fazer cirurgia daí para corrigir o refluxo. Então assim, quanto mais tempo a gente espera, bebê se a gente consegue curar já recém-nascido, com 3 até 3 meses, essa criança vai ter mais saúde, ela vai ter melhor imunidade, ela vai absorver melhor os alimentos, não vai ter distúrbios alimentares depois, porque criança que nesse momento está com essa função de não absorver direito o alimento, ela pode depois ter esses distúrbios alimentares, né, de não absorver alimento, de obesidade e outros fatores, tá? Então, quanto antes a gente curar esse bebê, melhor. Eu, no tuiná pediátrico, a minha experiência e evidência, quanto mais cedo a gente consegue curar, melhor, tá? Porque até 12 anos só que ele funciona, a partir daí o tuiná não funciona mais, tá? Então, corre pra gente curar o seu bebê. Gente, então assim, falei de sintomas, se você ficou com dúvida, me mande, como eu te falei, né? Se você ainda tem dúvida de, será que é cólica, será que é refluxo, né? Quais são os sintomas? Como eu sempre falo pra vocês, o primeiro sintoma do bebê é se atirar pra trás e brigar com o peito. E a mãe acha que o bebê não tá pegando direito, não tá achando uma posição de colocar a boquinha no bico do peito quando ele se atira pra trás. Não é, gente, é o refluxo, porque ele começa a mamar, o leite começa a voltar e incomoda. Então, quando a criança atira para trás, é uma forma de a criança de auto-segurar, de tirar aquele leite que está incomodando. O corpinho, a reação do corpinho da criança
para que esse leite. E aí ele começa a chorar, porque sente dor, sente incômodo e tá com fome, né? E a criança tem mais um fator, a criança não dorme direito. Então ela às vezes perde peso até por não estar dormindo direito. A criança não dorme direito, a mãe não dorme direito, a mãe fica irritada, aí o leite já fica também, né? Às vezes o leite diminui, o leite fica, a gente passa raiva, passa esse leite com raiva para a criança também. A criança sente o que a gente sente. Aí então vai um monte de fator agregando ali, gente, que vai piorando a saúde do bebê. E se bebê que não dorme, que só chora, né, mama de hora em hora, porque não é o correto, o bebê que tem que dar esse intervalo para fazer digestão. Se não faz digestão, acumula alimento e dá cólica, e o bebê começa a ter cólica. E aí ele começa a se espremer, começa a ter disquesia, e aí ele solta pum, só sai um pouquinho de cocô e se espreme de novo. Aí é uma consequência, às vezes, também do refluxo. A cólica pode ser uma consequência também do refluxo. Então o bebê tem que dormir, gente, tem que mamar bem, dormir bem, comer bem e ficar bem. Então vamos cuidar do nosso bebê. Como sempre eu faço uma manobrinha, né? Para curar o refluxo, qual é o diagnóstico que eu faço? Existe um diagnóstico do dedinho. Para eu confirmar se é refluxo, além dos sintomas, existe o exame físico que eu faço. Quando você traz ele no consultório, eu mesmo examino o dedinho, eu examino às vezes até a língua do bebezinho, tem outras formas de eu fazer diagnóstico, mas o dedinho normalmente é uma coisa que você consegue ver e me passar. Então eu esfrego o dedinho e de acordo com o que aparece na veia do indicador aqui, ele me diz se o bebê está com acúmulo de alimentos, se está com refluxo ou o que o bebê tem. Qual órgão que está mais afetado ali, seu fígado, seu baço, seu estômago. E aí eu passo o ponto específico, né, que vai curar o fígado, que vai curar o estômago, que vai curar o baço, que vai ajudar esse alimento descer e fazer digestão e sair também, aquele bebê que está com cólica, para que o cocô saia por completo, saia todos os gases para não ter cólica. Então é assim que funciona. Então, um ponto que ajuda bastante a curar refluxo, eu tenho um pontinho aqui na mão, gente, que ele, imagine duas setinhas, uma setinha para cá, outra para cá. Vou ensinar esse pontinho aqui que ele é muito bom para refluxo. Deixa eu achar uma caneta aqui para eu riscar, para você entender como funciona esse pontinho. Ó, ele vem aqui, imagine aqui dividido no meio, né? Então ele vem para cá. A caneta não tá querendo escrever na minha pele. Consegui. Uma seta para cá, outra seta para cá. Você vai fazer dessa forma, ó, no pulso do bebê, ó. Então você vai fazer assim, ó, abrindo. Então você vai juntar aqui o dedão, puxar pra cá e juntar e fazer, mas só tem que fazer ao mesmo tempo. Dessa forma aqui, ó, ó a unha da pessoa. Ó, desta forma. No pulso, bem nessas preguinhas. Pode pegar as preguinhas aqui também junto, ó. Pode fazer nos dois pulsos, você pode fazer 60, 70 vezes no pulso do bebê. Isso ajuda a fortalecer o estômago, ajudar na digestão e diminui o refluxo, diminui o gorfo. Quando a gente diminui o gorfo, começa a fazer essa digestão no estômago, a criança já dorme. Primeiro sintoma que a gente vê de cura, primeiro, como é que eu falo, comportamento do bebê pra gente avaliar, porque o bebê a gente avalia o comportamento do choro, o comportamento se dorme, se mama, né? Então o primeiro comportamento de cura que a gente observa no bebê, quando a gente tá curando o refluxo, é que ele dorme. Então é o primeiro comportamento que a gente vê que tá dando resultado. Então a gente faz esse pontinho aqui, essa manobra do Tuiná, que é no pulso, puxando pra cá e pra lá. Deixa eu dar até um nome científico dela aqui, ó. Que é do pulso. Que eu gosto muito de colocar os nomes também científicos, se vocês quiserem pesquisar nos livros, né? Eu também dou muito livro. Esse é o yin yang do braço. Ele pode ser empurrado, o yin yang do braço. Tem o yin yang da barriga, esse aqui é o yin yang do bracinho. Tem um na barriguinha também que a gente faz, que é o yin yang. Meninas, então, faz aí essa manobrinha. Depois escreve aqui no comentário se você teve resultados. Se você tá com o bebê com refluxo ou desconfia que está com refluxo, primeiro você pode me mandar um direct para tirar a dúvida. Mas
já pode fazer, porque ele fortalece o estômago, tá? Então vai diminuir o refluxo, a criança já pode dormir de repente à noite, se você fizer, pode fazer de 30 a 70 vezes, esse ponto pode ser feito até 300 vezes, olha quantas vezes você pode fazer esse pontinho. E ele ajuda a fortalecer bastante os órgãos estômago e baço, então vai ajudar seu filho a diminuir. Bom, além dessa manobra, tem muitas outras, né? É um conjunto de manobras que a gente passa na mão, no braço, nos dedinhos, na barriguinha, nos pezinhos, que ajudam a curar aí o refluxo. Porque, gente, bebê com refluxo é muito triste, judia demais. Judia de você como mãe, você como pai. Porque a gente sofre de ver o bebê sofrendo, né? Nenhum pai e mamãe quer ver um bebê chorando, sofrendo. Ele tem que dormir para se desenvolver, ele tem que mamar para se desenvolver. Então não fica adiando essa agonia que você tá aí, tá bom? Bom, um beijo, até a próxima aula, até a próxima semana. Uma vez na semana eu vou estar aqui sempre ao vivo, mas todos os dias tem conteúdo aí para você estar aplicando aí no seu bebê. Até a próxima aula.